Bom, primeiramente irei falar sobre variáveis e operadores. Focarei mais nessa aula sobre variáveis. Bom, estarei falando de novo desse assunto que já foi dito durante o ano, porque estamos na reta final e eu, junto com a Maria das Graças, queremos fazer um resumo geral sobre o que fizemos, focando em principais pontos, os quais vocês não podem esquecer e muito menos deixar de saber, ou seja, esquecer, porque na programação eles serão de vital importância. Bom, utilizarei o slide do professor Leonardo Barreto Campos. Bom, é isso aqui o slide. Bom, iremos focar primeiro nas variáveis. Variável. São espaços de memória reservados que guardam valores durante a execução de um programa. Todas as variáveis em C devem ser declaradas antes de serem usadas. Uma declaração de variável em C consiste em nome de tipo de um tipo seguido do nome da variável, seguido do ponto e vírgula. Exemplo, tipo da variável, lista de variáveis, int num. Bom, basicamente, as variáveis para serem implementadas em linguagem C, elas têm um formato específico delas, que no caso aqui, int, inteiro, é o tipo da variável, que pode ser inteiro, char de caractere, pode ser float, que são números com casos decimais, por exemplo, 6,5, 6,7, dentre outros, e dentre outros tipos também de variáveis. E esse nome null aqui, null, ele quer dizer que o nome da variável, no caso pode ser qualquer coisa. Null é mais indicado que nós utilizemos que nós utilizemos nomes, que esses nomes sejam relacionados com a variável, com o tipo de função que essa variável irá fazer no decorrer do programa. Por exemplo, se você quer uma variável que irá armazenar números, creio eu que para ficar mais legível, tanto para você quanto para outros programadores que irão olhar o seu código, seja melhor utilizar um nome que se refira à palavra número, que nesse caso num, é abreviação de número. Ou você poderia usar outro tipo, como o número em si. Para testes rápidos em um programa, utilizamos normalmente letras para identificar, para saber, para diminuir a quantidade para digitar e fazer com que você digite mais rápido o código. Mas isso para você, que você sabe o que está acontecendo ali. Mas para outra pessoa que for olhar o seu código, ela não irá entender o que está acontecendo. Só a partir do momento que ela rodar o código, analisar melhor o código e ver o que realmente ele está acontecendo. Mas para evitar como posso dizer, essa perda de tempo de estar analisando o código e tudo, é mais fácil e indicado você colocar o nome da variável com um nome que seja de fácil entendimento para assim fluir melhor o código. Bom, os tipos de variável. O tipo de uma variável informa a quantidade de memória em bytes que a variável ocupará e a forma como um valor deverá ser armazenado. Há 5 tipos de dados em C: char, int, float, double ou void. Bom, basicamente, como eu falei antes, char ele é específico para caracteres, letras, int para números inteiros, números que não possuem divisões em casas decimais, como 6,5, 7,2, 1,5 e aí vai. Float é justamente o contrário do int. Ele é para armazenar números que são com casas decimais, como eu já falei, 6,5, 7,5 e entre outros. Aí tem um double e depois tem um void, que void quer dizer sem retorno. E com certeza não vai ter bytes, nem bits e nem escalas, porque não vai retornar nada, nenhum valor. Bom, próximo. Bom, exceto o void. Os tipos de dados básicos podem ter vários modificadores procedendo-os. Um modificador é usado para alterar o significado de um tipo básico para adaptá-lo mais precisamente às necessidades de diversas situações. Veja, int, a int é para inteiros,
Isso aqui são tipos de transformações para aumentar no tipo int. No caso de int, se for utilizado long ou short, ele vai aumentando a quantidade de números que a variável poderá suportar. No caso aqui, se utilizaremos o int normal. O int normal ele pode ser até menos 32.768 e no máximo 32.767. Usando esse isagdint, o início dele pode ser 0 e o fim dele é 6.535. Ou seja, usando esse unsagn, essa palavra aqui, eu não sei inglês, então não posso falar inglês. Bom, essa palavra aqui, ela vai fazer com que o número ele se inicie de 0 e vá só até 6.535, ou seja, ele não irá suportar números negativos. O long são para números excepcionalmente grandes, que no caso aqui são, por exemplo, menos 2.147.483.648 a esse mesmo número, só que em módulo, ou seja, positivo. Basicamente é isso. Aí vem o nome da variável. O nome de uma variável pode ser de uma letra até palavra, com no máximo 32 caracteres. Obrigatoriamente deve começar com uma letra ou um decor, ou seja, tipo um sinal de underline. O restante pode ser letras de A a Z, maiúsculas, minúsculas, números ou undercode, no caso são os underlines. Exemplo, A, num. Essa é uma variável, também essa, tá. Cuidados. O nome de uma variável não pode ser igual a uma palavra reservada. O nome de uma variável não pode ser igual a de uma função declarada pelo programador ou pelas bibliotecas do C. Quando ele fala o nome de uma variável não pode ser igual a uma palavra reservada, por exemplo, uma palavra reservada printf. Você não pode declarar uma variável com o nome printf porque vai fazer com que o programa entre em conflito sobre a palavra reservada e não saiba em qual palavra reservada começar. Por exemplo, printf e você coloca na frente printf. Isso dará problema. Ou, por exemplo, você fazer com que o nome da variável seja int. Se você está usando um tipo de variável int inteiro, e colocar o nome da variável como int, isso vai fazer com que entre em conflito. O exemplo do printf, eu me enganei, e poderá ser possível. Não testei ainda, mas creio que pode ser possível. Mas no caso porque ele não está declarando a variável naquele local, e sim uma palavra reservada para imprimir texto. Foi um equívoco meu. Mas no caso, para a implementação de uma variável, como são os tipos inteiro, char, float e dentre outros, se você colocar o nome da variável com esse nome, entrará em conflito, pois a máquina ela não conseguirá identificar qual dos dois você quer estar querendo dizer e não terá o nome. Bom, aí algumas palavras reservadas. Eis algumas palavras reservadas de linguagem C. Tem essa alt, double, int, struct para estrutura, break para parar, else, long, switch, case e aí dentre essas outras aqui. Bom, aí tem o nome da variável, que em C, letras maiúsculas e minúsculas são tratadas diferentemente. Ou seja, se você colocar o nome da variável, sua variável minúsculo, e você fizer outra palavra com o V de variável maiúsculo, ele vai entender como uma palavra diferente. Ou seja, se você em uma palavra fazer ela toda minúscula e outra você colocar ao menos uma letra maiúscula, ele já vai entender como uma variável diferente. E assim por diante. Isso faz com que você utilize, por exemplo, um exemplo de código de média, você pode usar média, na média, por exemplo, 4 notas. Aí nota 1, 2, 3 e 4. Em vez de você colocar nota 1, 2, 3 e 4, você pode colocar nota toda maiúscula, nota só com 3 palavras, 3 letras maiúsculas e uma minúscula e assim por diante, fazendo com que o seu código seja mais flexível. Bom, aí tem exemplos de variáveis. Isso aqui é um exemplo da utilização da variável, que nesse caso foi criada uma variável char, caractere. Essa variável ela foi criada aqui e aqui ela já está recebendo um valor, só que esse valor é do tipo char, uma letra D. E nesse caso, colocado em aspas simples. Aí printf para mostrar na tela, F para quebrar a linha, aí coloca porcentagem C para indicar que esse porcentagem C como se fosse um indicador da variável na memória e mais vírgula CH. Esse CH estará colocando
colocando na tela esse D, que é a variável ch que foi colocada aqui. A partir do momento que você rodar esse programa, ele irá mostrar na tela a letra D, que é o valor que está alocado dentro dessa variável. Que, como eu usei exemplos durante a aula, você pode entender uma variável como se fosse uma caixinha, e dentro dessa caixinha você irá colocar dados. E sendo que só pode ser um dado, ou seja, aqui está a letra D. Caso eu coloque aqui embaixo, por exemplo, CH recebe, entre aspas, simples, letra A. Ele não vai, se você colocar aqui em CH e mostrar na tela, não vai mostrar letra D e CH. Ele simplesmente irá mostrar letra A. Por quê? A letra A foi colocada depois, ou seja, sobrepôs a letra D. Então, dentro dessa caixinha estará a letra A e não a letra D. Basicamente é isso sobre os exemplos. Aqui tem outro exemplo, só que usando uma variável do tipo inteiro, que dará no mesmo, só que em vez de receber, como ela é inteira, ela não irá receber uma letra, e sim irá receber um número. Bom, até o próximo vídeo e fui!